Você tem medo de estar se preparando para concurso público de um jeito errado, ao ponto que isso atrase a sua aprovação no concurso público, que você demore mais tempo estudando do que deveria? Pior, você tem medo de estar estudando tão errado que você sequer vai conseguir um dia ser aprovado no concurso público e você vai viver uma vida inteira remoendo esse sonho que nunca foi concretizado de você se tornar um servidor público estável como você sempre desejou? Esse medo é comum na maioria das pessoas, foi um medo comum que eu tive durante a minha preparação, só que esse medo não me isentou de nada. De fato, eu acabei estudando errado, de um jeito em que a nomeação em dois dos principais concursos públicos que eu fui aprovado demoraram 2 anos a mais do que deveria se eu tivesse ajustado meus estudos em um ponto que eu vou trazer nesse vídeo aqui para você hoje. Eu vou trazer um assunto extremamente importante para você que está estudando para concurso público. Precisa acompanhar, mas antes disso, para aqueles que não me conhecem, sou o Michael de Jesus, alguns me chamam de Michael, sou procurador. Passei alguns concursos públicos, estou aqui sempre no canal trazendo conteúdos gratuitos para vocês. Vejam aqui na tela do computador que eu tenho um e-book gratuito para vocês não precisam pagar nada por ele, em que eu trago o básico de Anki, olha só aqui. Mas o mais importante está aqui, ó, no capítulo 6. Os filtros que vocês precisam fazer passo a passo para deixar o Anki de vocês aí turbinado para vocês serem aprovados em concurso público. No capítulo 6, eu trago cada um dos filtros que vocês precisam construir no Anki de vocês. Como é que vocês vão baixar? Ele está na descrição aqui do vídeo. Tem um link, clicou, vocês conseguem baixar. De uma outra maneira, é o QR Code que está aqui na tela. Por meio desse QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular para ele que você vai conseguir chegar ali onde você baixa. Manda o olá, vai lá material escrito, e-book, que você consegue baixar ali o manual completo, passo a passo, tudo que precisa ter no seu Anki. E vamos aqui então tentar entender o que foi que aconteceu que me impossibilitou ali de tomar posse imediatamente nos concursos públicos que eu passei. Tive que esperar 2 anos para os dois principais concursos que, ao meu ver, eu pararia de estudar sendo nomeado em algum deles, e isso aconteceu só 2 anos depois, e aí eu tive que ficar 2 anos estudando até ser nomeado neles e parar então de estudar. Veja, aquele que está se preparando para concurso público, quem não tem uma certa maturidade ainda, acaba falhando em várias coisas, mas eu julgo que 2 delas são importantes e é o que mais comum acontece por aí, que é a pessoa ter um planejamento de estudos em que ela acaba negligenciando algum tema, algum assunto que é importante para a prova, e ela vai fazer a prova sem ter noção nenhuma desse tema ou desse assunto, porque nos dias de hoje, com a nota de corte lá em cima do jeito que está, você tem que beirar a perfeição nos outros assuntos para você se dar o luxo de você ir fazer a prova sem saber algum dos temas ali importantes do edital. Uma outra falha comum é a pessoa não saber estudar de modo ativo, não fazer as revisões do jeito que deveriam fazer e daí então prejudicar a memorização do conteúdo, não necessariamente a compreensão. Estudar para concurso público, aprender o conteúdo a ponto de ser aprovado e nomeado, exige um ciclo. Esse ciclo é composto por diversos itens. Um é o item da compreensão, você compreende o assunto. O outro é você estudar de um jeito em que você memorize, mas não memorize de maneira superficial. Lembra dali 1, 2 dias, continua lembrando. É memorizar o ponto de dali a 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Você fazer a prova e mesmo assim tá lembrado do conteúdo. É essa memorização a longo prazo que exige um estilo de estudo próprio que muitas pessoas falham nele também. Então, as duas principais falhas, negligenciar um assunto e estudar de um jeito em que você não cuide dessa ideia de memória a longo prazo. Nessa fase da minha vida que eu fui aprovado nos meus concursos públicos, dentre eles esses dois que eu julgo mais importante, um deles é a procuradoria que eu faço parte hoje, eu já tinha uma certa maturidade de não deixar no meu programa faltar aqueles conteúdos chaves. Esse mal eu não sofri naquela fase. Antes, no começo dos estudos, eu errei até nisso. Naquela fase, eu não estava errando mais nisso. Onde que eu estava errando? Eu não estava cuidando de estudar ativamente alguns assuntos. Alguns, sim. Outros, não. Isso me custou o quê? Isso me custou, no dia da prova, eu errar questões de temas que eu estudei, mas eu não conseguia lembrar na hora. E quando eu vi que, apesar de eu ter sido aprovado, as primeiras nomeações foram pessoas que tiveram uma pontuação diferente, muito pouco da minha, eu percebi que se eu tivesse acertado 2, 3 questões a mais, o que é muito pouco, eu teria ido na primeira leva.
E o que me fez, então, não acertar essas 2, 3 questões a mais, foram assuntos que eu não estudei eles de maneira ativa. Não estudei por um método ativo, não fiz as revisões espaçadas como a gente determina. E aí, então, eu não consigo, nesse vídeo, estruturar para você todo um programa de estudos e como deve acontecer as revisões espaçadas. Por quê? Porque as revisões passadas também exigem um método. Você precisa rever os assuntos em tantos dias, aqueles assuntos que você domina mais, em tantos outros dias, aqueles assuntos que você domina menos. Os assuntos não podem ser revistos dentro do mesmo período de revisão. Você precisa saber aquilo que está acertando mais, aquilo que está acertando menos, aquilo que está acertando menos tem que rever mais, aquilo que você está acertando mais, você tem que rever menos, mas sempre rever. É um jogo matemático junto que muitas vezes organizar isso num papel, numa folhinha de papel, numa planilha no Excel, é muito difícil. Daí então que hoje nós temos uma ferramenta que caiu no gosto de todo mundo e eu acho que ela é muito eficaz para isso, que é o Anki. O Anki é uma ferramenta que ele traz essa ideia tanto de estudo ativo quanto revisão espaçada. Qual que é o problema prático que eu vejo hoje no Anki? Não está no Anki, está nas pessoas. O que eu vejo é as pessoas colocando e inserindo as coisas no Anki de qualquer jeito e formatando e configurando o Anki, às vezes nem configuram. Colocam ele do jeito quando baixam, o jeito que está lá, vai e tocam. Qual que é o problema disso? Dá algum efeito? Dá. Mas você não consegue extrair o máximo de proveito que o Anki oferece para aquele que está se preparando para um concurso público ou para um vestibular. Você precisa saber configurar o Anki do jeito certo. Como é que você aprende isso? Nesse vídeo aqui de hoje. Eu vou ensinar para você como é que você, que está estudando para concurso público, vai configurar o seu Anki de um jeito em que você tire o maior proveito possível dele dentro aí das suas condições, da sua realidade, ao ponto de encurtar o seu tempo de preparação. Se eu tivesse o Anki naquela época, certeza que eu teria esperado 2 anos a menos para ser nomeado no concurso público. Eu não tive essa oportunidade, mas hoje eu tenho a oportunidade de ajudar você aqui a não ter que esperar tanto tempo para passar no concurso público e não ser nomeado. Mas para isso a gente precisa estudar de maneira ativa. Além de estudar de maneira ativa, nós precisamos também aprender como fazer isso. E fazer isso por meio do Anki é possível, desde que você configure do jeito certo. Qual que é o jeito certo de configurar o Anki? Eu vou trazer aqui na tela para você aqui o meu computador e aqui a gente vai fazer isso passo a passo para vocês. Vamos lá. Aqui eu tenho o Anki já baixado. Você vai falar, pô, mas você já baixou, professor? Já, porque eu não vou perder aqui o tempo do vídeo baixando, mostrando como é que faz um download. Isso aqui é simples, pessoal. Ó, se vocês forem fazer isso no computador de vocês, vocês vão lá no ankiweb.net, lá vocês encontram o Anki para baixar, é só clicar aqui em download, que ele vai baixar o Anki para vocês. Se vocês quiserem fazer isso para o celular, ele tem um modo pago, tudo na Apple Store, ou então nos outros meios ali de você baixar, dependendo do sistema operacional do seu aparelho de celular, tablet. Então, nós não vamos perder tempo aqui explicando o download. Nós vamos aqui, deixa eu trazer para vocês aqui. Perfeito. O Anki está aqui. Baixei o Anki. E agora, professor? Depois que eu baixo o Anki, o que nós vamos fazer? Nós precisamos configurar o Anki e é isso que nós vamos fazer aqui agora. O Anki ele vem assim, sem qualquer flashcard, sem qualquer material para você estudar. Você precisa construir isso dentro dele. A própria construção disso dentro do Anki já é algo muito positivo para você estudar ativamente. Perfeito. Você está aqui, vamos criar uns flashcards aqui, alguma coisa, só por amostragem para vocês entenderem. Vamos cuidar com a matéria. Eu pensei aqui, vamos fazer português. Por que português? Ah, porque eu escolhi português e tá tudo certo. Vamos aqui, criar baralho. Vocês cliquem em criar baralho para que nós possamos, então, criar os flashcards de português. Vamos colocar aqui o nome, português. Português. Perfeito. Percebam que já apareceu aqui, português para vocês. E aí, vocês vão inserir tudo de português aqui dentro? Eu não acho que isso seja razoável. Eu acho que é bom vocês dividirem por matérias. E como é que vocês fazem isso? Ou criando subbaralhos, ou então vocês trazendo a ideia de bandeira. Tudo isso parece complexo, mas eu transformei isso em algo simples e didático e eu trago passo a passo nesse e-book aqui que eu deixo à disposição de vocês. Por isso que eu acabo trazendo para vocês aqui, então, de maneira escrita, o Anki para vocês aqui, baixem gratuito. E aqui, então, para a gente não perder nosso tempo, eu vou trazer só algumas ideias gerais, que é o que um vídeo desse tamanho vai comportar. Ideias mais detalhadas estão naquele material escrito, perfeito?
Português. Português, o ideal é vocês terem alguma espécie de divisão. Não dá para deixar toda a matéria de português no único baralho, pontuação, acentuação, isso não. Então vocês precisam ou criar subbaralhos ou então dividir por bandeiras. A critério de vocês. Eu prefiro ter subbaralho. O que é isso? É você ter o baralho geral, que é os flashcards de português, e dentro dele você criar os assuntos. Vou mostrar. Criou português? Vamos aqui criar um assunto de português. Qual? Crase. Crase é um dos assuntos mais cobrados em concurso público. Criei crase e criei português. Vão falar, pô, mas tem português e crase? Vocês vão pegar a crase e arrastar aqui para dentro de português. Pronto. Clicou no maisinho, vocês vão ver que você tem a regra geral, que é o português, e aqui a crase. Vocês fazem isso com acentuação, pontuação e outros assuntos. Perfeito, crase. Nós vamos então criar baralhos sobre crase. A primeira coisa que vocês vão fazer é clicar nessa ferramenta aqui, ó. Tá vendo essa chavinha que tá aqui? Clicou nelas e vocês então vão colocar o seguinte: opções. Na medida em que vocês abriram opções, vai abrir essa página que vocês fazem as configurações iniciais. Essas configurações iniciais aqui, quando você baixa o Anki, tá tudo diferente disso. Aqui tá 20, por exemplo, aqui tá de um outro jeito. Por que eu coloco a configuração desse jeito? Porque eu acho que isso otimiza mais o estudo. E desse jeito representa o quê? Por exemplo, quando vocês baixam o Anki, aqui vem 20, ou seja, que vocês podem fazer no máximo 20 flashcards por dia. Isso é ideal? Não é ideal, porque você não sabe quantos flashcards você vai fazer. Então, o ideal é você colocar 999, porque aqui você vai ter uma quantidade quase que infinita de flashcards por dia. Você também tem os momentos em que os flashcards vão aparecer para vocês aqui, a depender do acerto e do erro de você, da facilidade ou da dificuldade com o assunto. Um flashcard que você errou, por exemplo, ele vai aparecer de novo para você daqui a 10 minutos. Um flashcard que você acertou, mas achou difícil, dali a 12 horas. Um flashcard, então, que você achou fácil, ele vai aparecer dali a um dia. E assim eu trago os intervalos, a gradação. Tem aqui, por exemplo, esse limite sanguessuga. O que seria isso? Se vocês errarem o mesmo flashcard 8 vezes, ele é retirado do sistema. Por quê? Porque o sistema vai entender que o problema está com o flashcard. Se você fez 8 vezes a mesma coisa e não conseguiu acertar, porque você não compreendeu. Aqui você tem um cronômetro de quantos segundos aqui para você ver a resposta. Toda essa configuração eu trago passo a passo naquele manual escrito, perfeito? Não vou aqui perder o tempo em cima disso, porque eu trouxe escrito para vocês para facilitar o vídeo. Perfeito. Fecho aqui. Temos a crase. Vamos aqui criar os baralhos. Criar baralho. Aqui embaixo, ó. Escolhemos o assunto. Eu subbaralho crase. Agora vamos então aqui criar as questões, os flashcards. Como é que nós vamos fazer? Vai em adicionar. Adicionar. Aqui o tipo, vamos começar pelo base. Nós temos aqui outros métodos que são extremamente importantes e que nós vamos começar aqui a explicação pelo base. Básico. O que seria então que nós faríamos aqui? Escolher o básico e tal. Você coloca a pergunta aqui, no frente, e no verso a resposta. E aí você vai me perguntar, qual pergunta e qual resposta que eu coloco, professor? Você precisa criar essas perguntas. Como é que você cria as perguntas para o flashcard? Primeira orientação que eu dou a vocês. Evitem de criar perguntas que tenham mais de um assunto na mesma pergunta. Por quê? Porque vocês vão entender que estudar e rever é melhor um assunto por vez. Evitem perguntas que tem várias perguntas ali dentro. Façam perguntas que só sejam um assunto. E depois vocês façam uma outra pergunta sobre outro assunto. Então, primeira dica, cada pergunta tem que tratar só de um assunto. Até mesmo porque se você erra o flashcard, imagine você o seguinte, vem um flashcard, uma pergunta que tem 3 perguntas dentro para você. E aí você sabe 2 delas, mas você não sabe a terceira, e você errou. Pô, você sabe 2/3 daquela pergunta. É razoável o flashcard aparecer com você, para você, com a frequência de quem está errando? Não. Por quê? Porque você sabe uma parte da pergunta. Era melhor você fazer 3 flashcards, porque você acertaria o flashcard 1, o 2 e o 3, que efetivamente aquilo que você não sabe, ele trabalha as repetições necessárias ali pelo tempo para você até conseguir memorizar. Então, primeira dica, faça perguntas com um assunto por vez. Perfeito? Primeira dica. Segunda dica, como é que você faz essas perguntas? O ideal é você fazer mais de uma pergunta sobre o mesmo assunto.
Você fala, pô, mas isso não é ser repetitivo? É sim ser repetitivo, mas você precisa entender que às vezes a gente erra algo que a gente sabe porque foi perguntado de um jeito diferente. Então, o ideal é que cada assunto você faça 2, 3 perguntas de um jeito diferente daquele mesmo assunto para você testar e rever, entender aquele assunto de diversas abordagens diferentes. Aí você fala, tá, mas como é que eu faço esse monte de pergunta? Ou você pega o seu material escrito que você tem, e aí você pode dar por PDF, livro, videoaula, não sei. E você escreve cada uma das perguntas com as suas palavras e coloca aqui a pergunta e a resposta, ou então você vai utilizar o que hoje nós temos à disposição, que é o uso da inteligência artificial. Nós temos aqui, não estou fazendo propaganda, nem sendo patrocinado, nós temos hoje o ChatGPT, que é muito bom para isso. Tanto a versão paga que eu uso, quanto a gratuita, para isso serve. Só que qual que é o problema? As pessoas não sabem lidar com o ChatGPT. As pessoas vão lá no ChatGPT e elas jogam as coisas de qualquer jeito, falam assim, ó, me faz pergunta pro Anki, por exemplo, pergunta pro Anki de tal assunto, crase. Aí faz lá tantas perguntas, não é aquilo, não é desse jeito. Você precisa entender de ChatGPT um pouco. E o próximo vídeo que eu vou fazer é como é que você faz as perguntas pro ChatGPT para ele te dar as respostas do Anki montadinho aqui, sem você precisar fazer esforço. Mas eu vou trazer aqui para vocês aqui uma palhinha. Temos aqui o ChatGPT, o meu é pago, perfeito? Aqui, o mais gratuito já serve já. Aqui nós temos a ideia de contexto. O ChatGPT ele não é inteligente, viu, gente? Vocês precisam criar um contexto antes. O que seria esse contexto? Esse contexto seria o seguinte: o ChatGPT ele vai fazer o seguinte, se você começa a perguntar para ele vai indo bem, depois ele começa a se embananar inteiro. E você não tem como ficar toda hora copiando a mesma pergunta que você faz sendo repetitivo. Então, o que você faz? Você cria um contexto antes, dá as diretrizes gerais, e aquelas diretrizes gerais ficam uma espécie de fixado. Ele não vai errar mais. Nós vamos aqui criar um contexto. Que contexto que é esse? Criar contexto. Eu tenho esse contexto pronto. O próximo material, eu vou trazer passo a passo como é que vocês fazem isso. Criou aqui esse contexto, copia, o contexto está pronto. Eu vou trazer o material para vocês, não precisem se preocupar, estou só mostrando. Criamos o contexto. Vou usar esse contexto aqui. Então, o ChatGPT já sabe das instruções que eu vou passar para ele. E eu coloco aqui, ó. De acordo com o contexto em destaque, faça 10 questões sobre o conteúdo a seguir. Você vê que as explicações são sucintas. Por quê? Porque eu já coloquei no contexto. Que conteúdo é esse? De crase. Cadê o material de crase? Eu vou pegar aqui no material aqui que nós temos no nosso canal de crase. Muito bom. Eu vou também deixar disponível para vocês tudo sobre crase para concurso público. Vamos aqui, ó. Crase proibida. Crase proibida está a partir de qual página? A partir da página 40. Então, eu vou aqui em quais momentos a crase ela é proibida. E eu vou lá, seleciono esse conteúdo, seleciono, colo aqui depois, e aí eu continuo selecionando o resto do conteúdo. Selecionei o que eu precisava, não vou ficar selecionando tudo, não. Selecionei parte do conteúdo, fecho aqui e dou Enter. Ele já entende que ele tem que fazer perguntas sobre flashcards do jeito que eu coloquei, que tem que ser objetiva, um assunto por pergunta, que tem que o mesmo assunto ser abordado de 3 maneiras diferentes. Ele já sabe tudo isso. Por quê? Porque eu fui lá no contexto e expliquei passo a passo como é que tem que ser. E isso eu vou disponibilizar para vocês no próximo vídeo, no próximo material. Como criar perguntas de flashcard de maneira inteligente no ChatGPT, ao ponto de que o ChatGPT faça tudo do jeito que precisa para que o Anki fique certinho. E aqui, então, trouxe as questões aqui para vocês. Eu vou ver se eu consigo dar uma interrompida aqui. Tá. Só vamos parar aqui. Bom, perfeito. Só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Frente da questão. Por que crase não corre diante de palavra masculina? Essa é a frente. Nós vamos aqui no Anki. Frente. E o verso. O verso.
Perfeito. Adicionar. Outra questão. Qual é a analogia usada para explicar a impossibilidade de ocorrência de crase diante de verbo? Vocês precisam lembrar que todo esse material é construído a partir do material escrito de vocês, viu? Às vezes vocês estão lendo aqui, sente um pouco de dificuldade para responder e falam, nossa, eu não sei isso, mas não é um material que vocês leram. Vocês têm que criar flashcards em cima do material de vocês. Vocês primeiro estudam, depois criam um flashcard. Né? Então vamos lá. Perfeito. Nesse aspecto aqui, temos aqui duas questões. Duas questões aqui de flashcards. Vamos aqui sobre crase, estudar agora. Clicou em crase ali, estudar agora. Aparece o baralho. Por que não ocorre diante de palavra masculina? Por que não ocorre crase diante de palavra masculina? Você vem mostrar a resposta e você coloca. Se você errou, vai estar em de novo. Se você achou bom a pergunta, se você achou difícil, acertou uma escritura difícil, você clica aqui. E se você achou fácil, você vai clicar aqui. O próprio sistema do Ang, ele vai saber quando que ele tem que te mostrar esse flashcard novamente, a partir da dificuldade ou da facilidade que você teve com esse baralho. E assim você vai fazer isso sucessivas e diversas vezes. Claro, nós temos aqui que ter algumas estratégias dando para concurso público. Quais são essas estratégias? A gente precisa entender, estudar para concurso público precisa ter um método. Qual que é esse método? Às vezes você precisa intensificar mais o estudo para alguns assuntos, porque eles são mais cobrados. Outro, intensificar porque você tem mais dúvidas sobre eles. Outro, você precisa intensificar porque a quantidade de questões sobre aquele assunto vai ser maior, outro menor. Então é ideal o quê? Você dividir esses assuntos por bandeira. Bandeira vermelha, por exemplo, são os assuntos mais importantes. Bandeira azul são os assuntos médios. E na hora de você estudar o flashcard, você estudar aquele dia de acordo com a bandeira. Bom, hoje é dia de fazer revisão de coisas mais importantes. Você faz o filtro lá, que no manual aqui passo a passo eu explico, só perguntas vermelhas. Hoje é dia de colocar perguntas menos frequentes e intermediárias. Você vai fazer o filtro. Essa é uma das ideias de filtro. O filtro também você pode fazer do jeito em que você entende que fica melhor para você adaptar a sua sistemática de estudos. Não só isso, uma outra questão que é extremamente importante aqui para vocês terem em mente que estudam por meio do flashcard. Que eu vou aqui em casa, volta aqui no adicionar. Vocês lembram que nós colocamos aqui o básico? E agora nós vamos em omissão de palavras. Escolher omissão de palavra. Aí nós colocamos uma frase no nosso material de crase. Qual que é essa frase? Essa aqui. A ponte da crase não é construída quando falamos de substantivos de forma geral, sem especificar qual exatamente estamos nos referindo. Escolha uma palavra-chave, aqui eu falo substantivo, e vai aqui, ó, nesse colchete com os 3 pontinhos aqui, ó. Pronto. Ele está falando que está duplicado porque eu já tenho uma questão desse tipo. Perfeito. Eu tenho uma questão desse tipo, mas aqui, ó, só para exemplificar. Perfeito, eu coloco aqui a resposta do jeito certo e vou em adicionar. Pum, eu adiciono. Depois ela vai aparecer aqui para mim. Vamos aqui ver como é que ela vem. Ó, a ponte da crase não é construída quando falamos de 3 tracinhos. E aí você vai buscar a resposta. A resposta é substantivo. Claro, se você não colocasse a resposta, ainda apareceria azul para vocês verem. Percebam que isso é de extrema importância na medida em que vocês começam a entender quais são as palavras-chave de cada uma das explicações. E lembrar da palavra-chave é de extrema importância na medida em que elas, às vezes, são suficientes para você lembrar do todo do assunto. Outra dica que eu dou, quando vocês forem construir baralho, adicionar, melhor dizendo, aqui no modo básico, que vocês forem colocar, por exemplo, uma pergunta, exemplo, então nós temos aqui o chat GPT, né, com as perguntas. Agora que eu lembrei que a gente baixou aqui, ó. Imagine você assim, ó. Como podemos decidir se a crase deve ser usada diante de uma palavra? Ponto. Nós copiamos frente e o verso. Colamos. Para decidir se a crase deve ser usada, podemos pensar no vestido e nas calças. Se a palavra seguinte for feminina, verificamos que o encontro é permitido.
A palavra feminina, pessoal, é uma palavra de extrema importância nessa explicação. Daí, então, que é interessante você, por exemplo, mudar de cor as palavras importantes nas respostas. Vocês trazerem cores diferentes para as palavras-chave. E aí você adiciona aqui tudo, tal, etc. E quando aparecer para vocês, vai aparecer os flashcards com a pergunta e as respostas coloridas com as palavras-chave. Vocês precisam entender que o cérebro, ele precisa trabalhar com diversos estímulos. Então, quando você constrói um flashcard em que você coloca alterações de cores, uma cor, por exemplo, para aquilo que é importante, uma cor para conceito, uma cor para exceção, uma cor para regra geral, o seu cérebro começa a trabalhar aquilo com mais estímulo. Outra ideia interessante é você colocar no seu flashcard naqueles assuntos que dá para fazer isso, né? É colocar no seu flashcard exatamente imagens ou áudio. Por quê? Porque vocês vão estar trabalhando com o estímulo cerebral por outras vias, vendo imagem, vendo áudio. Sempre que possível, façam isso. No manual eu ensino passo a passo como é que vocês colocam imagem, áudio. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer. Vocês que prestam concurso e que vai cair legislação. É difícil não ter um concurso que não caia nada de legislação. Legislação é muito bom a gente utilizar o sistema de omissão de palavras. Por quê? Porque concurso público costuma pedir o texto literal de lei. Aqui, para essa regra de básico, é bom nós colocarmos doutrina, explicação, né? E também omissão de palavras. Quando a gente vai estudar legislação, o omissão de palavras ele já é o suficiente. Por quê? Porque, normalmente, concurso público, ele quer que você conheça o texto literal da lei. Vamos aqui, então, exemplo. Deixa eu colocar aqui Constituição Federal. Constituição Federal. Constituição, vamos aqui, vai. Artigo 1º. República Federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. Texto. E aí você escolhe duas palavras aqui para vocês tornarem omissas, vai. Bota aqui o DF, Distrito Federal. Perfeito. Adicionou. E aqui, quando nós formos estudar, eu coloquei em crase, né? Então, essa pergunta está em crase, mas vocês fazem isso em direito constitucional. Estudar. Percebam, República Federativa do Brasil tem duas omissões, mostrar a resposta. Isso, quando a gente estuda legislação, lei seca é a melhor dos mundos. Você vai na legislação atualizada, cola aqui, pede para poder, né, excluir algumas palavras, você tenta lembrar quais são essas palavras. Não tem jeito melhor para você estudar a memorização. Quando você estuda para cargos como escrevente de Tribunal de Justiça, analista de tribunal, que são cargos que pedem o texto literal da lei e que não fica pedindo tanta interpretação, isso aqui basta. Agora, se você, por exemplo, estiver estudando para cargo de juiz, promotor, procurador, você precisa um pouco mais além. Você precisa, além de colocar o entendimento da legislação, o conceito da legislação, algum tipo de explicação um pouco mais além. Por exemplo, se você for lá no Código de Processo Civil, eu estou dando um exemplo geral, lá está escrito que o salário de qualquer trabalhador é algo impenhorável. Perfeito. É uma regra geral, está expresso na lei. Salário é impenhorável. Ponto. Nós temos hoje o entendimento dos tribunais que é possível penhorar até 1/3 do salário, apesar da lei falar alguma coisa. Então, quando você for estudar para um concurso público, que pode ser exigida interpretação da legislação e atualidades de jurisprudência, só fazer isso aqui não é o suficiente. Você coloca lá o texto, você omite as palavras-chave e ali na explicação ali você coloca a jurisprudência que torna aquela alternativa ali algo mais reflexivo. Perfeito? Aqui é o básico de flashcard que eu queria passar para vocês. Bem básico mesmo, para vocês entenderem como mexe, como faz, detalhadamente no manual completo que eu coloquei para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Próximo vídeo eu vou tentar trazer para vocês como vocês usam o chat GPT para fazer questões de flashcard, não desse jeito que eu fiz aqui de maneira rápida para explicar como funciona o Anki, mas de uma maneira ainda mais específica. Além daquela construção dentro da ideia de contexto que eu passei para vocês aqui e tal, eu vou ensinar vocês que vocês precisam fazer flashcards, por exemplo, para português da FCC. Tem um jeito de fazer flashcards para vocês verem um jeito da FCC perguntar. Flashcards só sobre questões da FGV.
flashcard só sobre jeito de perguntar português da VUNESP, porque também é um jeito de vocês deixar no flashcard de vocês potencializado para a ideia de aprovar em concurso público. A gente sabe que essas bancas de concurso público, muitas vezes, não perguntam do mesmo jeito os mesmos assuntos. Essas bancas de concurso público, muitas vezes, elas dão mais relevância para um assunto e menos para outro. Isso precisa ser levado em consideração na hora que você construir os flashcards. Como é que a gente faz isso? Eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo como é que vocês ali, se utilizando do chat GPT, conseguem fazer as questões do flashcard voltado para bancas. Perfeito? É isso. Espero que eu tenha ajudado você. E daí então nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá.